Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo, 17 de maio de 2026, e estamos mais uma vez juntos, aqui nesse novo horário, desde domingo passado, aqui na Band, no nosso Vida Mais, de 8 às 9, aqui na Band Piauí. E hoje é um domingo muito especial, um domingo diferente, que nós pensamos muito, nessa data específica hoje, que é o nosso programa de número 52. Isso quer dizer que é o nosso programa comemorativo de um ano de Vida Mais aqui dentro da Band. Isso é um marco importante para a gente. Relembro a você que a minha vida como médico aqui em Teresina e de servir as pessoas, de poder tratar coração e tratar doenças graves, ainda teve mais sentido com esse convite aqui da Band, fazendo hoje um ano, onde eu aproveito esse momento aqui, essa oportunidade para agradecer, além da própria Band Piauí, pelo projeto belíssimo, que é levar informação de qualidade em saúde para a população, e eu me sinto mais uma vez muito honrado com esse convite e de poder estar à frente aqui desse projeto, mas também um agradecimento especial a todas as pessoas que fizeram com que esse programa pudesse cada vez mais se consagrar na TV piauiense. Primeiramente a Deus pela possibilidade de termos saúde, de termos a oportunidade de poder servir você, telespectador, aqui dentro, que é a parte principal do nosso pensamento, do nosso propósito, para que você possa se sentir acolhido nesses temas que são tão importantes, que é a principal, de fato, principal área da nossa vida. Especialmente aqui ainda ao Kerley, que desde o primeiro momento aqui na Band também abriu as portas e fez com que esse projeto acontecesse. A Sávia, minha esposa, meus filhos Gabriel, Rafaela, minha mãe Iraciara, meus irmãos Zé Filho, Fabrício, enfim, toda a minha família que está junto comigo em todos os momentos, e nesse projeto aqui não poderia ser diferente. A Keren, a Maria Tereza, a Ravena, que esteve conosco aqui em alguns episódios também, e todos aqueles que fazem com que essa imagem, esse som e essa qualidade de conteúdo possa chegar na sua casa. Hoje, de fato, é um momento muito feliz para a gente por estar comemorando um ano de programa Vida Mais. Nesse nosso programa de um ano, como você já sabe, temas importantes. Daqui a pouquinho teremos a presença aqui do querido amigo Dr. Leandro Fernandes, ele que é médico, cardiologista, presidente presidente da Academia de Medicina do Piauí, é um estudioso do cangaço brasileiro, e teremos aqui muitos temas importantes para falar com ele, sobre vida, sobre propósito, sobre filosofia e todos esses temas que ele tão bem domina. Na nossa matéria especial, daqui a pouquinho você vai conferir a inauguração do Centro de Simulação Realística do Centro Universitário Unicet. Recentemente estivemos lá e daqui a pouquinho você vai conferir com a gente também essa cobertura que fizemos lá. Nossos quadros tradicionais, por falar em quadro, nesse começo de programa aqui, já lhe faço o convite para que a gente possa vir aqui para dentro do nosso Coração 5.0. Você que me conhece já lá do Instagram sabe que pode seguir aqui, @JocerlanoSouza, para que você possa ter lá nas redes sociais todos os conteúdos de prevenção de doenças do coração. Mas aqui no programa Vida Mais, o Coração 5.0 ele é muito mais amplo. E a gente vai já falar do Coração 5.0 de hoje. Quero lhe lembrar mais uma vez só o nosso telefone aqui da nossa produção, para que você possa entrar em contato, mandar uma sugestão de pauta, uma sugestão de entrevistado, sugerir aquele profissional que você gostaria que tivesse aqui com a gente, mandar sua foto, sua selfie, mostrar sua audiência aqui para que a gente possa citar em outros programas também. Se você prefere assistir no YouTube, esse aqui é o nosso canal oficial agora do YouTube, que você tem esse episódio daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã lá, mas também todos os outros 51 episódios, com todas as entrevistas, com todas as matérias lá no nosso canal oficial. No nosso quadro Coração 5.0 de hoje, a gente tem falado aqui ao longo do mês de maio, sobretudo dentro da área da saúde, é o mês da enfermagem, e eu gostaria de convidar aqui o nosso amigo enfermeiro Ildefonso, ele é enfermeiro do Hospital da Unimed Teresina, para falar aqui para a gente sobre uma área também muito delicada da atuação do enfermeiro. Amigo Ildefonso, qual é o papel da enfermagem dentro de um centro de hemodinâmica? Conta aqui para a gente. O papel da enfermeira no setor de hemodinâmica tem como
assim, de maneira fundamental no pré, no intra e no pós-operatório. No pré-operatório, a gente informa o paciente acerca do procedimento, comunica todas as orientações a respeito do procedimento em que ele vai realizar, seja suspensão de medicações, seja orientações quanto à tricotomia, seja orientações quanto às medicações de uso contínuo dele. No intraoperatório, a gente tem um papel fundamental na monitorização desse paciente, acompanhamento desse paciente, em alguns casos discussão do caso em si, né, do caso propriamente dito. E no pós-operatório a gente tem a grande papel quanto à manutenção e observação do curativo compreensivo, que em muitos casos são realizados aqui no nosso setor de hemodinâmica, monitorização desse paciente e também retirar todas as dúvidas, né? Como todos sabem, o setor de hemodinâmica é um setor onde a gente conta com um maquinário muito grande, né? Existem máquinas aqui que é na chamada de hemodiógrafo, onde ele realiza procedimentos que são considerados de pequeno porte, como, digamos, utilizando como exemplo o cateterismo, com procedimentos de grande porte, né, que chama-se de TAV, são uma troca da válvula aórtica pela artéria femoral, né, que é um procedimento de forma minimamente invasiva, ou seja, percutâneo, realizado também nessa sala de hemodinâmica. Aqui a gente tem uma gama de materiais muito grande, onde o enfermeiro também tem esse papel crucial a respeito das que a gente chama de OPME, né, que são órteses e próteses materiais especiais. A gente conta com materiais de monitorização, que é o monitor multiparamétrico, temos o nosso polígrafo, né, e como eu citei anteriormente, o nosso angiólogo. Obrigado, meu amigo enfermeiro Ildefonso aí do Hospital da Unimed, que, como a gente tem falado aqui ao longo desse mês, nesse mês da enfermagem, nosso total reconhecimento e gratidão pelos profissionais da enfermagem, e você teve aqui a oportunidade de conhecer um pouco dessa área da hemodinâmica que o enfermeiro Ildefonso falou também. Obrigado, meu amigo, e toda a equipe Unimed. E como falamos aqui no início do programa, recebemos hoje aqui o nosso amigo Dr. Leandro Fernandes. Essa entrevista, a gente já estava alguns programas aqui tentando agendar, e que bom que deu certo hoje, doutor Leandro. Bem-vindo, meu amigo, aqui é o nosso Vida Mais aqui na Band. Muito obrigado, Jocerlano. Saúdo aí a todos os que estão nos assistindo e estou às suas ordens aqui para contribuir. Parabéns pelo programa, inclusive eu estou sabendo que é aniversário do programa aí, né? Aniversário hoje de 1 ano, meu amigo. E que bom receber você hoje aqui, Leandro. Que bom. Já nos encontramos em outros eventos, né? Essa nossa amizade aqui, a gente vem de longas datas, né? Nos encontrando nos congressos, médicos, discutindo cardiologia, cirurgia cardíaca, tratamento. E dentro desse nosso propósito aqui, Leandro, quando veio o convite aqui para a gente fazer parte desse projeto da Band, a intenção realmente era essa, era a gente trazer um pouco do nosso mundo, da medicina, da nossa experiência, sobretudo nesses momentos de aflição dos pacientes, e o nosso papel social de médico também, de poder levar informações. Mas aqui a gente também, além de falar de doença, de prevenção e de, enfim, de tratamentos, a gente precisa desse espaço para falar um pouco sobre mercado de trabalho, gestão, empreendedorismo, ensino médico e tudo aquilo que envolve a vida do médico, e você que tem uma ampla atividade em outros setores, meu amigo, a gente tem conversa de sobra aqui para falar. Mas inicialmente, Leandro, eu queria lhe dar as boas-vindas realmente e pedir para que você se apresentasse, né, como médico, como cardiologista e por que especificamente a medicina, Leandro? Na verdade, primeiramente, nossa amizade é multigeracional, porque eu fui amigo do seu pai, fui aluno dele, né? Então eu me sinto honrado de estar aqui com você aqui, inclusive, né, lembrando aqui que essa amizade aqui vai mais além da nossa geração. Boa lembrança. Bom, eu sou o Leandro Cardoso Fernandes, sou nascido aqui em Teresina, né, e sou médico cardiologista, formado pela Universidade de Pernambuco, me formei em 1997, fiz residência em clínica médica no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, cardiologia e ecocardiografia na Escola Paulista de Medicina. E morei 10 anos em São Paulo. Em 2006 para 2007 eu retornei para Teresina. Inclusive tem uma frase do Belchior que é muito interessante, que ele diz assim: o nordestino ou sobe para São Pedro ou desce para São Paulo, né? Desci para São Paulo, mas consegui vencer a lei da gravidade, e desde 2007 que eu estou aqui em Teresina de volta. E que bom que voltou, né, Leandro? Porque a gente tem essa experiência lá, mas a gente sabe o quanto que a gente pode aprender lá e também contribuir com o nosso povo aqui. E assim, a minha grande influência para fazer medicina, meu amigo Jocerlano,
foi um tio meu que era cirurgião cardiovascular. Eu tive um tio que ele já faleceu nos anos 80, que era Antônio Dilson Lemos Fernandes. Ele foi diretor do Hospital das Clínicas da UFMG, foi pioneiro no transplante cardíaco, chegou a fazer transplante cardíaco em cães, inclusive que o cão sobreviveu. Nossa. E ele foi um grande nome da medicina. Hoje, o centro cirúrgico da UFMG é o nome dele, Antônio Dilson Lemos Fernandes, meu tio paterno, um grande cirurgião cardiovascular. E foi sua principal inspiração? Foi minha principal inspiração. Ele morava em Minas Gerais, então, quando ele vinha para cá, arrumavam um consultório para ele atender. Meu tio, que é ortopedista, José Alberto Nunes, ele atendia na clínica São Lucas aqui, e ele disponibilizava um consultório para meu tio atender. Rapaz, formava uma fila, assim, de mais de um quarteirão de gente para ser consultado por ele. Ele atendeu grandes nomes da política piauiense, Alberto Silva, doutor Petrônio Portela, operou doutor Zenon Rocha de um aneurisma de aorta. Então ele tinha uma história muito significativa. Que bom, em década de 80 era o início da cirurgia cardíaca aqui no estado, início da hemodinâmica, né? Os hospitais na época, o Hospital Santa Maria, o Hospital São Marcos, montando os primeiros serviços. E dali realmente, Leandro, essas histórias sempre nos comovem muito, a gente até vai falar daqui a pouquinho de academia, vamos falar sobre cangaço, que é o reconhecimento nacional do nosso querido Leandro aqui. Mas assim, a nossa história, o que a gente faz hoje, e hoje em dia a gente fala muito de futuro, de tecnologia, de avanço, né? Inteligência artificial, tudo isso. Bom, mas para que a gente possa viver hoje e fazer com qualidade o que a gente faz hoje, naturalmente a gente vem apoiado em todos esses aí, como o seu tio também, que construíram essa história, deram os primeiros passos para que a gente pudesse usufruir disso aqui hoje. Perfeito. Que bom saber que, enfim, essa sua veia aí também da cardiologia nasceu dentro da própria família. E ao longo do tempo, Leandro, assim, você trata corações tanto no sentido literal da palavra quanto no sentido humano. E o que é que o coração dos seus pacientes, o que é que essa vivência tem lhe ensinado para a sua vida ao longo do tempo? Rapaz, você sabe que, aqui puxando um pouco também para a parte metafísica, né? O coração é muito simbólico, né? O coração é tido como o órgão das emoções, é aquele órgão que faz circular a vida no nosso corpo. A força vital circula por ele, pelas suas sístoles e diástoles. E assim, no início eu até pensei, eu tive uma forte tendência a fazer psiquiatria. Eu sou muito reflexivo, gosto de filosofia, de muitas coisas, e pensei em fazer psiquiatria. Mas nos meandros eu tive um professor na época da faculdade, que é o Dr. Luiz Fernando Salazar de Oliveira, um grande cardiologista, e ele foi um exemplo para mim de cardiologista, e eu já tinha decidido que não ia fazer cirurgia, né? Então, pelo exemplo dele, eu acabei enveredando para cardiologia, e dentro do meu atendimento cardiológico eu tento abordar também todas essas aflições, contemplar isso de uma maneira geral, é o que eu tento fazer. E eu acho que o coração é a ponte, aí, digamos assim, é o meio do caminho, entendeu? Porque o ser humano, ele é físico, mental, emocional e espiritual. E eu acho que o coração é a ponte, aí, digamos assim, é o meio do caminho, entendeu? Porque o ser humano, ele é físico, mental, emocional e espiritual. Eu acho que o mental está mais próximo do físico, mas o emocional está mais próximo do espiritual. Eu me lembrei aqui a gente falando, lembrando aqui de seu pai que era professor. Imagine um aluno que vai fazer uma prova, que não estudou nada para a prova, o professor bota bem na frente, ele não pode olhar para o lado, não pode olhar para o outro, começa a suar, começa a doer a barriga, começa a dar um aperto no peito, dá vontade de ir no banheiro. Quer dizer, os sintomas estão no físico, mas a causa é emocional. É emocional, Não é? Falando que você citou meu pai, Leandro, a gente está aqui na sala, como eu orgulhosamente lhe mostrei. É o nome dele, Sala né? Professor José Nunes. E meu pai era daqueles professores de ofício mesmo, sabe? Eu me lembro dos últimos anos, nossas últimas conversas, eles se incomodavam muito com alguns tipos de relacionamentos que foram perdidos, alguns tipos de respeito, de consideração que foram perdidos ao longo do tempo. Verdade. E eu me recordo que no nosso último encontro, lá no evento da academia, você comentando sobre isso, sobre a relação que tinha com ele, e eu comentei lá naquele seu discurso lá da academia, e repito hoje aqui que certamente ele aqui, na nossa presença de uma outra forma aqui com a gente, ele está orgulhoso de ter a nossa
a nossa companhia. Amizade. A nossa companhia, nosso respeito, né? E a lembrança dele. Né? E a lembrança, sim. Por que você acha que hoje, com a informação tão popularizada, tão divulgada, de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, mais de 1.200 pessoas todos os dias, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a gente, Leandro, em pleno 2026, a gente não consegue convencer um paciente a parar de fumar, a ele praticar atividade física? O que está faltando aqui no nosso argumento, no nosso comportamento, para que a gente possa, além do meio físico, porque convencer a tomar a medicação é até um pouco mais fácil, mas mudar hábitos e se conscientizar disso é difícil. Qual é a sua visão disso? Rapaz, inclusive nós estamos agora, esse mês, é o mês, inclusive, do combate à hipertensão arterial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia enfoca esse mês realmente o combate à hipertensão arterial, que é um inimigo silencioso. Né? E você imagina o que é convencer o indivíduo a tomar um remédio para uma doença que é assintomática. A hipertensão arterial, na grande maioria das vezes, só vai dar sintoma quando aparecem complicações. O indivíduo é hipertenso e não sente nada ou sente pouca coisa, às vezes dá uma dorzinha de cabeça e tal, mas ele fica assim, para que eu vou tomar um remédio ou 2 remédios? Hoje a gente sabe que o grau de eficácia de controle da hipertensão arterial com uma droga, às vezes não é o suficiente, às vezes você tem que fazer mais de um remédio. E você vai convencer um indivíduo que não sente nada a tomar 2 remédios. Então, eu acho que a principal ferramenta aí é a educação mesmo. É a gente se conscientizar, saber a relação de causa e efeito, entendeu? Se a gente souber que a hipertensão arterial, por exemplo, ela impacta diretamente na mortalidade cardiovascular, na qualidade de vida do indivíduo, porque a gente tende a ser muito assim situacionista, entendeu? É aquela história da busca do prazer. Se eu estou tranquilo, se eu estou bem, como fumar, por exemplo. Mas se eu estou ali, se eu estou bem, aquilo ali me ajuda, para que eu vou parar? Se diminui ali, eu estou ansioso, para que eu vou parar? Mas às vezes, se a gente consegue estabelecer de uma maneira efetiva, do ponto de vista educacional, a relação de causa e efeito, eu acho que isso realmente tende a ter um efeito mais satisfatório. E, assim, por exemplo, a hipertensão arterial, ela danifica basicamente 5 órgãos: coração, rim, retina dos olhos, vasos sanguíneos e cérebro. Pronto, são 5 órgãos, né? Então, por exemplo, se a gente se conscientizar que o indivíduo, por exemplo, agora está muita gente perguntando se 12/8 agora é pressão alta. É pressão, na verdade, agora, até para explicar para quem está ouvindo aí, né, que 12/8 a gente está tentando considerar como pressão não elevada. Mas por quê? Porque existem alguns estudos que mostram que quando você passa de 11,5 por 7,5, a mortalidade começa a subir. Não necessariamente o indivíduo que tem 12/8, ele é hipertenso ou precisa, não. Isso tem que ser colocado dentro de um contexto de fatores de risco e ver se aquele indivíduo realmente, se a meta da pressão para aquele indivíduo é essa ou é menor que essa. Mas para ficarem tranquilos que 12/8 não é uma pressão não elevada. Por quê? Porque existe essa tendência realmente acima de 11,5 por 7,5 a pressão, as complicações aparecerem. Te perguntar o seguinte, Leandro, falando sobre o propósito, sobre a nossa função, enfim, a medicina de forma geral, ela nos aproxima talvez de um momento de fragilidade humana. Sim. Isso, de alguma forma, na sua concepção de entender essa nossa aproximação, isso nos torna mais fortes ou nos torna mais sensíveis? José Erlando, é uma pergunta difícil, porque eu acho que isso depende muito realmente do profissional, entendeu? Eu acho que a palavra misericórdia vem de miserere cordis, que é você tirar o coração e colocar no outro. Olha só, tudo tem coração no meio. Cordis é coração, né? Então, miserere cordis, você ter um olhar misericordioso ou um olhar compassivo, isso facilita muito. Você cria uma relação de empatia muito melhor e você vai perceber, às vezes, uma nuance. Vou dar um exemplo aqui, a gente falando de hipertensão arterial. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma maneira como se fosse uma piada, mas no fundo é verdade. Existe a hipertensão arterial e existe a pressão alta. Hipertensão arterial como doença cardiovascular multifatorial, em que você não encontra uma causa específica, a não ser quando é hipertensão secundária, né? Mas você não encontra uma causa específica, o indivíduo vai tomar remédio até a missa de 7º dia. Agora, tem situações que a pressão sobe por um motivo. Vamos ver, hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade, né, de transtornos
como o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, às vezes, o indivíduo, a pressão ali, ela está refletindo aquele momento do indivíduo, aquela falta de harmonia do campo emocional. Então, por exemplo, se você pelo menos melhora o emocional, o físico vai melhorar também. Se você melhora o mental, hoje a gente vê os burnout aí, né, as pessoas com burnout. Então, se você melhora essa parte mental de sobrecarga de trabalho, reorganiza às vezes alguns aspectos da vida, você controla melhor a pressão arterial, glicemia, porque o indivíduo vive como se estivesse numa hiperatividade simpática o tempo todo, como se tivesse uma onça correndo atrás dele. Taquicardia, pressão subindo, mão gelada, suando frio, boca seca, as pernas tremendo, aperto no peito, nó na garganta. Me diga se não é a mesma coisa de alguém que está correndo de uma onça. Hoje, grande parte, eu acredito que no seu consultório também, grande parte das pessoas que entram para fazer um check-up por uma queixa que possa ter, talvez da forma que ela entra, da forma que ela fala, que ela pisca o olho, você começa a entender assim, essa conversa aqui, esse exame físico aqui não vai dar nada, aqui não vai ter doença do coração. A grande chance é essa. Aqui eu vou ter que puxar a conversa para buscar outros motivos para esses sintomas. Percebe isso no dia a dia também? E você ganha, por exemplo, uma expertise. A gente que tem muitos anos de formado, né? Você entra no consultório, é como se você percebesse, às vezes, no próprio campo ali, você percebe, vem uma informação que não é uma informação racional, você sente o indivíduo. Por isso que se você realmente se abre a essa sensibilidade, existe uma sensibilidade que ela não é racional. Existe uma sensibilidade que vai além dos sentidos, uma intuição, uma coisa que... E você percebe no doente esse clima. Então, por exemplo, às vezes o cara chega no consultório, a pressão está alta, o cara prescreve um antipertensivo e acha que resolveu o problema do doente. Me diz uma coisa, hoje tudo quanto é remédio na nossa área de cardiologia, tudo quanto é remédio baixa a pressão. Aí se o indivíduo tem um problema de próstata, aí vai tomar um outro remédio, às vezes alguns remédios para próstata baixam a pressão, às vezes tem efeito antipertensivo também. Então você imagina, você junta os antipertensivos, junta com o remédio da próstata, aí o idoso de noite é prostático, vai levantar para ir no banheiro, cai. Entendeu? Então essa sensibilidade de você ver, olha, eu não preciso aumentar o antipertensivo, eu tenho que olhar aqui, ver aquele doente como um todo e olhar a possibilidade de realmente o aumento do antipertensivo piorar a situação dele. Eu achar que, uma história, uma vez eu vi, acho que foi o Dr. Max Greenberg, lá, que era da USP, eu vi num congresso ele dizer assim, que a diretriz, ela é bússola e não algema. Se você usar como algema, então, protocolo, diretriz, é bússola, é uma direção que você está tomando, mas você não precisa realmente ser aquela coisa, se algemar naquele protocolo. Tem que ter o bom senso. E se a gente estender um pouquinho esse conceito para as diretrizes, para os guidelines de forma geral, quando se determina que um tratamento vai ser melhor que o outro, eu acho que é individualizar. E você respondeu essa pergunta, então, eu estou entendendo aqui que a gente, de fato, nós somos sensíveis com essa exposição à fragilidade humana. Eu acho. É por falar em sensibilidade, Leandro, você continua aqui com a gente, hoje no nosso programa aqui de 1 ano de Vida Mais aqui na Band, recebendo o Dr. Leandro Fernandes, ele que é médico, cardiologista, estudioso, presidente da Academia de Medicina do Piauí, estudioso do cangaço, e a gente vai continuar aqui, Leandro, você continua aqui com a gente, porque a gente, nesse momento aqui no Vida Mais, a gente vai para o intervalo rapidinho, e já a gente volta, e você espera aí porque é rápido. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. Prática diversa, intensa e completa. Esse é o Unicet, que responde a uma pergunta: que tipo de médico você vai ser? O Unicet tem mais de 20 campos de práticas. São convênios com a rede pública estadual e municipal de saúde, rede privada, além, claro, das práticas próprias do Unicet.
o Hospital e Maternidade Santa Fé, o CISID, Complexo Ambulatorial de Saúde e, em breve, o Centro de Cardiologia Santa Fé e o Rancho Unicet. O grande objetivo dos alunos aqui no Hospital da Polícia é que eles absorvam a maior quantidade de informações, de experiências, de aprendizado possível. Tudo que aprendemos na teoria podemos aplicar na vida real, né, com os pacientes, tendo contato com eles, e a faculdade nos dá essa oportunidade, né? É o campo cirúrgico realmente na vivência cotidiana, os procedimentos e como eu devo proceder. Então, para mim está sendo muito importante a vivência do centro cirúrgico na Polícia Militar. Na alta complexidade ou na atenção básica, cada campo de prática amplia uma competência diferente. Aqui é um hospital de especialista, é um hospital de ponta e da ponta, no sentido de aqui é o último recurso para os pacientes, daqui não tem para onde encaminhar. Então eles pegam a prática no final, que é aqui um hospital de fim, e pegam lá do portinho de onde começou toda a história. Então essa variedade de campo de prática ela é muito importante. Tudo isso amplia o olhar, desenvolve competências diferentes, aumenta a segurança e prepara o acadêmico para o que ele realmente vai encontrar. Um bom médico é aquele que está sempre disponível para os seus pacientes, é aquele que mesmo que todo mundo diga que não é uma boa ideia, ele está lá ajudando, porque é isso que o médico faz. Quem se dispõe a ajudar é médico, independente do CRM. A variedade de campos de prática dentro do Unicet é essencial durante nossa formação acadêmica. Unicet, aqui você se torna mais que um futuro médico. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais aqui na Band, e relembro que desde o domingo passado, novo horário, o nosso encontro aqui na Band é todos os domingos de 8 às 9 da manhã. E relembro a você que se seu sonho, se seu interesse é ter a formação médica que você sempre sonhou para ser um especialista que a sociedade merece e precisa, o seu lugar de formação é aqui no Centro Universitário Unicet. Com mais de 27 anos de experiência, unindo a medicina tradicional, o ensino tradicional, com os conceitos mais novos, o que a gente chama hoje de soft skills, aprendendo sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre inteligência artificial. Inscreva-se no vestibular de medicina aqui da Unicet. E por falar em Unicet, essa semana a nossa querida repórter Maria Tereza esteve lá na inauguração do Centro de Simulação Realística, mais um passo da Unicet na formação de todos os profissionais de saúde que passam por lá. Confira nessa matéria especial aqui no Vida Mais. O Vida Mais está aqui no Unicet, na inauguração
do Centro de Simulação Realística. E eu estou aqui com a professora Lara, ela que vai explicar para a gente aqui o que é esse centro, essa novidade que chega aqui para você, que é aluno, que vai ser aluno Unicet. Então, o Centro de Simulação Realística é um novo laboratório de prática do Centro Universitário Unicet para o curso de Medicina e os demais cursos da área da saúde. Esse centro, ele objetiva treinar os alunos até a exaustão na fase pré-clínica, para que eles desenvolvam habilidades clínicas necessárias para a atuação como médico. Então, aqui nós dispomos de uma área de simulação de média e baixa complexidade e nós dispomos ainda de um anfiteatro completo com um laboratório de simulação de alta complexidade que simula completamente um leito de UTI. Então, nesse laboratório de alta complexidade, nós conseguimos simular um atendimento completo, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória. E os alunos, eles podem acompanhar em tempo real a partir do anfiteatro que fica ao lado do centro de simulação. Professora, esse aluno ele tem acesso desde o primeiro período? Ele tem acesso desde o primeiro período, a partir da disciplina de habilidades médicas, em que ele vai começar o exame físico, começar a anamnese. E o exame físico é feito através de simuladores de alta tecnologia, exatamente com esse objetivo de que o aluno treine até a exaustão e quando ele chegar na fase clínica, ele já esteja preparado para entrar em contato com o paciente e já tenha as habilidades físicas e práticas desenvolvidas até lá. André, você como aluno, qual o impacto desse centro aqui para a sua formação? Bom, inicialmente hoje é um dia muito especial para a faculdade, principalmente para nós, alunos internos de medicina, uma vez que celebramos a inauguração do nosso Centro de Simulação Realística, né? E entender a importância disso, principalmente no contexto de urgência e emergência, é saber que cada segundo importa. Para que a gente consiga otimizar o atendimento, garantir uma maior qualidade, tanto para o paciente como a assertividade também, eu fico muito feliz de saber que a instituição que eu estudo, a Faculdade 7, o Unicet, se propõe a oportunizar para os alunos um ambiente controlado, com preceptores nos auxiliando, em que a gente consiga ter segurança, saber protocolos, saber como manejar pacientes graves, saber como evitar que o paciente se torne grave. Então, para mim, é uma grande satisfação estudar numa instituição que oportuniza isso. Doutor, qual a importância de se ter um centro realístico como esse aqui para os alunos do Unicet? A primeira coisa sempre é a segurança do paciente. Então, principalmente nos pacientes críticos, paciente grave, é importante a gente esgotar todo esse treinamento para quando chegar na situação real não colocar esse paciente em risco. Então, a primeira coisa é a segurança do paciente. A segunda coisa é que nem sempre a gente vai ter todos esses casos na presença do aluno. Pode ser que durante a formação dele falte um ou outro cenário. E mesmo não tendo esse cenário real, a gente consegue simular todos os cenários, desde o paciente no ambulatório, na enfermaria, na terapia intensiva, no pronto-socorro. E com um laboratório desse, com manequins ultramodernos, e principalmente uma equipe de professores com grande expertise, a gente fecha essa lacuna, segurança do paciente e limitação de paciente real no campo de estágio. Professora Tânia, mais uma vez o Unicet se destacando, como sempre, sendo diferencial na formação do aluno e nessa inauguração realística. Conte aqui um pouco pra gente. Falar no Unicet é falar no centro universitário altamente tecnológico. É um centro universitário que não fica a desejar em nada em relação ao do Sul e do Sudeste. Nosso centro de simulação, nosso laboratório hoje aqui, simulação realística que nós estamos inaugurando, realmente nós estamos aqui dentro de um hospital, onde o aluno, ao chegar no seu primeiro período, ele começa a vivenciar tudo que ele tem que aprender para ser um bom médico. Portanto, para o nosso aluno, é mais uma afirmação de que o curso de medicina, ele busca a excelência no ensino médico. E essa excelência só vem com múltiplas formas de aprendizado prático. O nosso centro de simulação, ele vem para coroar
toda essa estrutura que vem sendo montada no curso de medicina e para entregar para a sociedade um médico de excelência, um médico ético, preparado, que chegue lá pronto para atuar como um médico tem que atuar. Esses alunos estão lá junto com o preceptor e utilizando todas essas ferramentas. Tem vários equipamentos sendo distribuídos, renovados, aprimorados, e eu não tenho dúvida que a Unicet é pioneira, eu diria, no Nordeste, nesses modelos de simulação de inteligência artificial e refinamento do exame físico ultrassonográfico e teleassistência preceptor, aluno, paciente em campo de estágio. A importância de termos um centro de simulação com o que tem de mais moderno é integrar teoria e prática, oferecer para os nossos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas, raciocínio clínico, tomada de decisão. Então, estamos muito felizes com esse dia de hoje. Ele é altamente avançado. É aquele em que eles vão aprender todos os procedimentos, a reanimação, como reanimar, como salvar vidas. E nós estamos hoje inaugurando o centro que não fica nada, um laboratório que não fica nada a desejar. Laboratório realmente tecnológico de ponta. Nossos diamantes estão de parabéns. Esse é o compromisso da Unicet com a sua formação e todos os eventos realizados dentro da Unicet e de todos os seus complexos hospitalares, você tem aqui dentro do Vida Mais. Bom, e se seu sonho é se tornar a gestante, a mamãe, o papai, enfim, ter esse momento que de fato é único na vida de uma mãe, que é a formação de um novo ser, você sabe que precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através desse programa você tem acesso a uma rede de benefícios e você vai ser acompanhada durante toda a gestação pelos melhores profissionais, com as melhores opções de tratamento e de diagnóstico para que você possa ter esse momento a forma mais especial e segura possível. Conheça o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. E por aqui a gente segue o nosso Vida Mais com o nosso entrevistado especial hoje, Dr. Leandro Fernandes, que já falamos aqui no primeiro bloco sobre medicina, sobre cardiologia, mas começamos aqui essa entrevista falando da quantidade de temas e de atividades que o Dr. Leandro faz, Dr. Leandro. E agora que eu queria puxar esse assunto aqui para outros dois temas que eu sei que é sua paixão também. Vamos falar primeiro sobre a Academia de Medicina do Piauí. Medicina. Como é que veio isso para você? Atualmente você está presidindo lá aquela instituição e como que isso veio para a sua vida? Como que partiu o interesse, Leandro? Eu, como sempre, gostei dessa parte literária, acadêmica, né? Essa coisa da memória, do resgate histórico, né? Então, acho que foi uma aproximação até natural, entendeu? Uhum. Eu entrei na Academia de Medicina do Piauí em 2012. Eu tenho a impressão que eu devo ter sido mais novo, ou eu ou o Luiz Ayrton. Um dos dois foi o mais novo a entrar na Academia de Medicina do Piauí. E às vezes a gente não entende muito bem o que é uma academia, mas eu vou dizer para você, as academias são extremamente necessárias. Uhum. O que é esse nome academia, ela vem da época de Platão. Existia um jardim de Academos, onde na mitologia grega, Casto e Póllux resgataram Helena, que tinha sido sequestrada. E aí, 300 anos depois, Platão funda a sua academia, que era uma escola filosófica, né? Nesse jardim, por isso que o nome é academia. Só que foi na Idade Média que começou a questão de academia ganhar essa coisa de repositório cultural, histórico. Então, as academias, elas são entidades do bem, elas são repositórios, são guardiãs de tudo aquilo que faz bem à sociedade. A Academia de Medicina para os médicos, ela funciona, ela está exatamente na figura desse farol. Ela é essa antena, esse espelho onde o médico deve se espelhar, né, ou ter ali a sua referência profissional para que ele atue de forma ética. Você é hoje o ocupante da cadeira que foi de seu pai. Você, quando escreve seu nome, Jocerlando Santos de Souza, você está honrando ali. A imortalidade acadêmica é exatamente isso. Eu hoje ocupo a cadeira de número 5, cujo patrono foi Dr. Ulisses Marques e o primeiro ocupante, Dr. Luiz Pires. Então, a imortalidade acadêmica é você trazer essa recordação, essa memória, esse feito daqueles que vieram antes da gente pavimentar o caminho.
Então você ocupa a cadeira da sua família e você hoje é o ocupante, o patrono talvez seja seu avô, seu pai foi um dos ocupantes. Um dos ocupantes, esse conceito de academia para a nossa vida diária, né, não está tão claro para a gente assim, né? É verdade. Que não tem essa vivência. Eu assumi a presidência da academia, já vai fazer um ano e pouco. Eu era o vice-presidente, o presidente era o Dr. Pedro Augusto, que infelizmente nos deixou no exercício do cargo, né? E aí eu fui conduzido à presidência e depois houve uma eleição e eu fui reconduzido à presidência. Então, o desafio maior dessa nossa gestão é exatamente trazer esse link de novo, é trazer o jovem, o estudante de medicina, o médico recém-formado, aquele jovem médico, para que ele conheça um pouco da academia. Então, a gente está fazendo uma programação mensal de aulas, de debates, né? Doutor Leandro, seguinte, meu amigo, essa conversa aqui, ó, ela poderia render muito mais, eu tenho certeza disso, mas a gente precisa falar sobre o cangaço. Eu soube, assim, já vi em outros momentos, em matérias, enfim, o seu conhecimento com a época do cangaço do Brasil, então, como é que isso começou? Rapaz, pra você ver, né? Agora eu fazendo uma brincadeira com um amigo meu, ele disse, rapaz, tu tem tempo para te ocupar com cangaço? Eu disse, rapaz, para você ver como tem médico desocupado nesse fundo. E nem é, né? Mas assim, rapaz, quando eu tinha 9 anos, em 82, eu assisti uma minissérie, que você deve conhecer, Lampião e Maria Bonita, que passou na televisão com Nelson Xavier, Tânia Alves, e eu tinha 9 anos e fiquei impactado com aquela minissérie, entendeu? Com a indumentária, com a história, e eu virei para meu avô, meu avô era vivo na época, eu perguntei, isso aí é verdade? Isso aconteceu? Ele disse, é verdade, existiu. E ele me pegou um livro e me presenteou com esse livro. Chamava Lampião, Cangaço e Nordeste, de uma escritora pernambucana. Para você ver como são as sincronicidades. Segundo Jung, a sincronicidade é uma das maneiras de Deus conversar com você, né? Então, por exemplo, meu pai, aliás, vou começar pela Aglai. Essa escritora pernambucana, final dos anos 60, ela defendeu no programa J. Silvestre sobre a vida de Lampião. Ela ganhou aqueles programas de televisão que você falava sobre alguém ou tinha um conhecimento, né? E ela ganhou falando sobre Lampião, isso final dos anos 60. E ela escreveu um livro chamado Lampião, Cangaço e Nordeste. O meu papai era funcionário da Telepisa e no começo dos anos 70 ele foi consertar, foi com o carro da empresa com os funcionários consertar alguma coisa no sul do estado e não tinha estrada direita, a lama, e eles passavam e viram um Fusca atolado. Pararam para ajudar a desatolar. Quando desatolaram o Fusca, uma das passageiras do Fusca era a Aglai e disse, olha, eu agradeço a ajuda de vocês e queria lhe presentear com um livro meu que eu escrevi. Aí papai recebeu o livro, obrigado, só que papai não se interessava por isso, presenteou meu avô. E meu avô me presenteou. Então esse livro está lá em casa, autografado pela Aglai. Você vê, né? Ele precisava chegar nas minhas mãos, né? Então meu avô me presenteou, o livro é ricamente ilustrado e a partir daí eu não parei mais. Comecei a ler, aí fui ficando mais velho, toda vez que tinha oportunidade de ir numa livraria eu comprava livro, estudava, você acaba conhecendo o assunto, né? E aí tinha um autor, que era Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que é um dentista de São Paulo, que eu adorava os livros dele. Por quê? Porque ele era dentista e ele usava o consultório de odontologia para atender lá. São Paulo é a maior cidade nordestina do mundo, né? Então ele atendeu irmãs de Maria Bonita, ex-cangaceiros, ex-volantes, coiteiros, pessoal que ia para São Paulo, né? Isso nos anos 60, anos 70. Então ele começou a escrever baseado no que ele conseguia pegar do consultório. Quando eu peguei aquilo, eu disse, quando eu crescer eu quero ser isso aqui. Eu quero fazer isso aqui que esse cara faz. E aí, resultado, eu fui fazer faculdade em Recife, lá eu já tive contato com alguns ex-cangaceiros, como Candeeiro, tive contato com um grande pesquisador, que é Frederico Pernambucano de Mello, da Fundação Joaquim Nabuco, e em 98 eu fui fazer residência médica em São Paulo. Logicamente que eu fui atrás do Dr. Antônio Amaury. Ficamos amigos, tivemos 10 anos de convivência e escrevemos um livro juntos. O livro é Lampião, a Medicina e o Cangaço, Aspectos Médicos do Cangaceirismo. É uma abordagem que até então era inédita, né, assim, de ver a parte médica do cangaço, as feridas, os traumas,
como é que eles lidavam com as situações de emergência, o que é que usava para isso, para aquilo, os remédios do mato e tal. Então, nós escrevemos esse livro e ele me apresentou a muitos ex-cangaceiros. Eu fui médico de uma irmã de Lampião, Dona Mocinha, que morreu com quase 100 anos, mais de 100 anos. Ela infartou, eu levei ela para o hospital, ajudei a cuidar dela no hospital, fiz eco dela. E como que foi, Leandro, assim, o que é que esse período do Brasil e toda essa sua experiência, inclusive porque você teve também a oportunidade de avaliar os crânios? Tive essa oportunidade. Com toda essa sua proximidade, como é que foi essa experiência lá e o que é que esse período nos ensina? Olha, eu acho assim, o cangaço, ele é um período extremamente rico e ainda pouco estudado. Não, já está bem melhor, já se estuda mais, existem teses hoje de mestrado, doutorado que abordam essa questão do sertão nordestino de uma maneira geral. Mas se eu pudesse assim definir o que foi o cangaço, o cangaço, quem melhor define é exatamente o professor Frederico Pernambucano de Mello, quando ele diz que é a derradeira manifestação do irredentismo. O que é isso? É a ojeriza ao processo de colonização. Então é aquele indivíduo que quer continuar sem lei nem rei, o nome já está dizendo, sem rei, sem lei nem rei. E ele vai cada vez mais se escondendo no meio da caatinga, no meio do mato, porque ele não quer a presença do colonizador. Então se você olhar, por exemplo, vamos ver aqui no nosso Piauí, Mandu Ladino, o índio que é hoje considerado o índio revolucionário, que arregimentou em torno dele tribos que eram inimigas para combater o colonizador. Mandu Ladino é um cangaceiro primordial. Entendeu? É um cara que se opôs à colonização, entendeu? Então você vai vindo, vai subindo, por exemplo, o que foi a Batalha do Genipapo? A Batalha do Genipapo foi um grito contra o colonizador, entendeu? Inclusive na época da Batalha do Genipapo surgiram bandos de cangaceiros aqui no Piauí, um deles Vicente Bezerra da Costa, que foi perseguido pela polícia e tudo. Então, claro que nos estados, nos lugares diferentes, os cangaços têm uma roupagem um pouco diferente de um lado para o outro. E claro que um se sobressai, outro se sobressai, e quem mais se sobressaiu foi Lampião. Ele realmente tinha uma inteligência, uma sagacidade. Eu não vou dizer para você, tem gente que diz, rapaz, se Lampião fosse médico, seria um grande médico, porque era muita gente, não, seria um fracasso. Ele seria grande se ele fosse cangaceiro, que foi o que ele foi. Se Lampião fosse médico, seria um fracasso. Lampião realmente é aquela história, o conhecimento o sucesso é quando o conhecimento encontra a oportunidade. Ele tinha o conhecimento, porque ele aprendeu o cangaço com um cangaceiro chamado Senhor Pereira, e quando ele passou a chefiar o bando, ele deslanchou, entendeu? Era um cara que realmente soube ter uma inteligência prática para manusear tudo aquilo. Então, quando você analisa retrospectivamente, a gente tem que analisar, por exemplo, o cangaço tem alguns aspectos que são extremamente curiosos. Vou dar um exemplo para você aqui, que como isso é muito interessante. As mulheres, por exemplo, a mulher, no interior do Nordeste, no sertão nordestino, há uma rigidez moral, sexual, religiosa muito, muito grande. Então, por exemplo, a mulher ela não podia sair de casa para morar com alguém sem estar efetivamente casada, senão era taxada de prostituta, era rebaixada nesse sentido. Entendeu? Então, se, por exemplo, o pai não aceitava o relacionamento, o que é que o cara fazia? A música do Luiz Gonzaga conta muito isso. O noivo roubava a noiva, mas levava para a casa de uma tia ou de uma parenta, ficava lá até casar. Sim. Só ia conviver maritalmente com a moça depois que casasse. No cangaço isso não acontecia. Houve uma revolução sexual aí. Os cangaceiros levavam as moças iam viver com eles sem casar e não eram vistas como uma atitude, como prostituição, como nada nesse sentido. Você veja que coisa interessante. No meio de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, isso foi uma micro-revolução sexual dentro daquilo. Maria Bonita era casada, deixou o marido para ir viver com Lampião. Entendeu? Veja como esses são pequenos aspectos assim de que você vê que ainda não foram adequadamente estudados, mas que são muito interessantes do ponto de vista da sociologia, da antropologia. Que bom, meu amigo Leandro. E assim, ver você falar com tanto entusiasmo aí desse período e de todos esses hábitos aí da época do cangaço,
só mostra pra gente isso. Você falou que tem sido mais estudado, mas a gente precisa falar mais disso, precisa trazer para os meios realmente, meios de comunicação. A gente tem que marcar outros encontros desse aqui. Mas você sabe por quê, rapaz? Porque é nosso DNA, José Orlando. É nosso DNA, faz parte da gente, é o que nos identifica. Tem um amigo Wilson Seraina que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, rapaz, a gente tem que ir atrás da boa cultura. E a nossa é ótima. Entendeu? Então, claro, você tem que conhecer outras culturas. Nada tem que conhecer, sem problema nenhum. Mas vista a sua. Sim. Vista a sua. Por exemplo, hoje eu fico triste quando você, um dia desse, numa conversa com alguns estudantes, eu perguntei assim, vocês conhecem essa música? O meu boi morreu. E eles ficaram olhando para mim. Que será de mim? E eles olhando para mim. Manda buscar outro, maninha, lá no piano. Ninguém conhecia a música. Alunos de 12 anos. Isso é muito grave, José Orlando. Nós estamos no Piauí. Sim. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, eu não dizia nada. Mas aqui no Piauí a gente não conhecia essa música. Para não deixar perder essa... Então está faltando um pouco desse link realmente com o que nós somos, porque está no nosso DNA. Que bom, meu amigo. Eu sei que independente das suas atividades como médico, como academia, isso aí está no seu DNA. Literalmente você vai levar isso para a gente, para a vida inteira. Meu amigo Leandro, obrigado pela presença aqui no nosso Vida Mais. Suas ordens. Espetáculo e com certeza nós teremos outros momentos aqui de oportunidade para a gente poder conversar. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Um enorme prazer estar aqui com você. Obrigado, meu amigo Leandro. Lembro a você que, se seu interesse é ter um centro clínico aqui no centro da cidade, aqui na Félix Pacheco, um prédio em frente ao Hospital Linneu Araújo, o seu endereço é aqui na Centro Clínica. Todas as especialidades, com os mais diversos exames, sob a coordenação e diretoria técnica do nosso amigo Dr. Marinho. Então, entre em contato na Centro Clínica e tenha um atendimento com o especialista que você precisa, da forma que você merece, com todos os exames, fazer o diagnóstico e o tratamento que você precisa é na Centro Clínica. Segue aqui com a gente, o nosso Vida Mais vai para mais um rápido intervalo, ainda até as 9 da manhã a gente está aqui. Fica aí que a gente já volta. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. Prática diversa, intensa e completa. Esse é o Uni7, que responde a uma pergunta: que tipo de médico você vai ser? O Uni7 tem mais de 20 campos de práticas. São convênios com a rede pública, estadual e municipal de saúde, rede privada, além, claro, das práticas próprias do Uni7. O Hospital e Maternidade Santa Fé, o CISID, Complexo Ambulatorial de Saúde e, em breve, o Centro de Cardiologia Santa Fé e o Rancho Uni7. O grande objetivo dos alunos aqui no Hospital da Polícia é que eles absorvam a maior quantidade de informações, de experiências, de aprendizado possível. Tudo que aprendemos na teoria, podemos aplicar na vida real, né? Com os pacientes, tendo contato com eles, e a faculdade nos dá essa oportunidade, né? É o campo cirúrgico realmente na vivência cotidiana, os procedimentos e como eu devo proceder. Então, para mim, está sendo muito importante a vivência do centro cirúrgico na Polícia Militar. Na alta complexidade ou na atenção básica, cada campo de prática amplia uma competência diferente. Aqui é um hospital de especialista, é um hospital de ponta e da ponta, no sentido de aqui é o último recurso para os pacientes, daqui não tem para onde encaminhar. Então eles pegam a prática no final, que é aqui um hospital de fim, e pegam lá do portinho de onde começou toda a história. Então essa variedade de campo de prática ela é muito importante. Tudo isso amplia o olhar, desenvolve competências diferentes, aumenta a segurança e prepara o acadêmico para o que ele realmente vai encontrar. Um bom médico é aquele que está sempre disponível para os seus pacientes, é aquele que mesmo que todo mundo diga que não é uma boa ideia, ele está lá ajudando, porque é isso que o médico faz. Quem se dispõe a ajudar é médico, independente do CRM. A variedade de campos de prática dentro do Uni7 é essencial durante nossa formação acadêmica. Uni7, aqui você se torna mais que um futuro médico.
Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais aqui, quase 9 da manhã. E que entrevista espetacular que você acabou de conferir aqui com o Dr. Leandro. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua presença aqui no Vida Mais. Vai ficar sempre aberto aqui esse espaço para você com temas tão relevantes e interessantes como os que você trouxe aqui. Eu gostaria de lembrar para você que, se o seu desejo é ter um plano de acesso em saúde de qualidade, econômico, que cabe no seu bolso, você precisa conhecer a LogMed+. Através do telefone 869-9930-6000, você tem acesso ao plano Poti de R$ 29,90 ou ao plano Cajuína de R$ 39,90 para 4 pessoas. Você tem acesso a uma rede de benefícios com mais de 200 lojas de descontos a nível nacional, além de consultas e exames a preços econômicos nas principais clínicas e hospitais aqui de Teresina. É assim, qualquer especialista, qualquer exame que você precisar, você tem aqui dentro da LogMed+, com aquele preço e com aquela qualidade que você precisa. Além disso, telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos de até R$ 150 e ainda assistência funeral para o titular. Essa é a nova forma de cuidar da saúde. Conheça, acesse aqui 869-9930-6000 ou lá no Instagram, @LogMedSaúde, e conheça a forma de cuidar de você e da sua família. Nesse nosso programa comemorativo de 1 ano de Vida Mais, a gente vai chegando aqui ao final desse projeto de número 52. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você, telespectador, que está conosco aqui todos os domingos, que esteve na época que o programa era de 7 às 8, que agora está de 8 às 9 também, mandando seu recado, mandando sua mensagem no dia a dia, durante a semana, quando a gente se encontra, manifestando a sua alegria de poder estar aqui com a gente. E conte comigo. Acho que não nasci com essa função aqui de vir para dentro de uma TV, mas filho de professor e de professora e de um ambiente que a gente adora se comunicar, falar, e trazendo a minha experiência médica para cá, é o mínimo que eu posso fazer, é poder participar com você aqui desse momento dentro da TV Piauiense, agradecendo esses 52 programas Vida Mais. Esse é um marco para a gente, de agradecimento mais uma vez, e eu espero que hoje a gente tenha uma semana de paz, uma semana de amor, de proteção divina, e que a gente possa fazer e realizar os nossos melhores sonhos. Que você possa ter um momento de espiritualidade hoje com a sua família, possa aproveitar os melhores momentos e se cuidar. Porque no próximo domingo, a gente segue agora, ano 2 do Vida Mais, programa de número 53, e o nosso encontro aqui na Band, próximo domingo, de 8 às 9 da manhã. Você fica agora com o campeão, com a Maria Tereza, o campeão Kerly Soares, a Maria Tereza com o programa 100 milhas,
amantes do automobilismo, o carro faz parte da nossa paixão também nacional, de forma geral, do brasileiro. Então você fica agora com 100 milhas e segue daí Campeão e Maria Tereza e até o próximo domingo. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.